Foi, começamos. É, Tá, lá em Colossos, lembra também que a gente conversou que a igreja de Colossos estava passando, enfrentando alguns problemas filosóficos, alguns problemas de ataques à fé mesmo, de pessoas que queriam ensinar uma outra coisa que não Cristo, que Cristo é legal, não, beleza, você crê em Cristo, mas não é só Cristo, você precisa. Aí uns falavam de circuncisão, outros falavam de um conhecimento, uma gnosis, um negócio de acessar a Deus, outros falavam de intermediações de anjos e seres, como a, a maior crítica dos protestantes aos católicos é justamente o fato de alguns crerem que a gente pode orar a Senhora Maria, né, a Ave Maria, que ela vai intermediar a nossa oração a Cristo, ou alguns orar para os santos e que esses santos seriam os nossos intercessores diante de Cristo. Então, não esse tipo de coisa, né? Porque já é mais moderno, vamos colocar assim. Mas lá em Colossos existia uma outra doutrina que a gente não tem muito acesso a saber qual é especificamente. Mas só dá para saber que existia uma outra doutrina circundando lá o povo e querendo ensinar coisas diferentes que os apóstolos não ensinaram, que Cristo não ensinou. E Paulo, nessa carta, ele tenta refutar todas essas coisas. Boa noite, Maísa. Que bom ter você Boa conosco noite. aqui. É uma Boa em noite. cada quarta aí, né? Só... Eu Que legal. estou em Taiwan. Não sei se sabe. Ah, não ouvi, Manda Maísa. Taiwan. Estou Não, em eu Manda sei. Taiwan. Tô dizendo, é cada uma num quarto aí e tal. E... É porque ela falou que se eu saísse, ela falou que se eu saísse no meio do negócio, ela não ia deixar. Aí eu ela ia ficar Olha, ela saiu, ela vai aí no teu quarto agora. Bom, gente, voltando. Então, a gente parou aqui, né? Pausou no capítulo 2, versículos de 1 a 5, onde o Paulo vai justamente enfatizar que Cristo é suficiente, que não precisamos de nenhuma outra coisa, e essa é a temática do capítulo praticamente inteiro. E eu queria que vocês fizessem as suas contribuições para a gente começar essa noite, do 2, do 1 ao 5, o que vocês já anotaram, o que vocês reservaram para compartilhar com a gente essa noite. Eu acho interessante que eles sempre frisam, né, nas cartas que ao conhecer a história de Jesus e os seus ensinamentos, nós estamos conhecendo a Deus, né? Sempre fortalecendo essa unidade, né, como sendo um. Então, se você quer conhecer a Deus, conheça Jesus, porque você está conhecendo a Ele. Né? Eu acho bem interessante que eles ficam frisando isso, né, nas cartas. Paulo fica frisando, né? Essa doutrina que alguns chamam até de seita, que queria ser introduzida lá em Colossos, ela dizia que existiam alguns intercessores entre Deus e os homens, né? E que Jesus era um deles e não o único. E o que o Paulo faz é justamente refutar isso de forma a dizer: não, se você vê Cristo, você está vendo Deus encarnado. Deus que veio, encarnou, entrou aqui conosco. Então você está vendo Deus. Você está vendo, olhando para Jesus, você olha Deus. É isso aí que tu falou. Que era um mistério, mas se tornou real, né? Exatamente. Ele vai falar em tudo que
Ele vai falar mais para frente, né? Mas só dando um spoilerzinho. Que tudo que aconteceu até aqui era a sombra de Cristo. É assim, do que aconteceu no Antigo Testamento era só sombra do que havia de vir, Cristo. Então, justamente ele está dizendo isso. Olha, você conhece a história passada, vocês judeus conhecem as Escrituras, mas deixa eu te falar um negócio. Tudo isso que aconteceu, todas as Escrituras, elas só foram um preâmbulo ou um anúncio do Cristo que viria, do Messias. E olhe para Jesus, é ele, o Messias. É engraçado que agora tem uma série na Netflix, Messias, né? Messia, que eu tô assistindo com a Esther, e até agora eu ainda não sei dizer se o cara da série é realmente o Messias ou não. Eu não sei quem já assistiu, ou se eu tô falando, se eu tô dando algum spoiler, mas é muito engraçado. A série eu ainda não terminei, então não sei qual é o objetivo geral da série, mas é como se o Messias, ou verdadeiro, ou um falso Messias, viesse hoje, né, no nosso tempo do agora. E ele nasce na Palestina e tem esse problema territorial com Israel e tem os Estados Unidos se metendo e tal. Então, se o Messias viesse hoje, né, a segunda vinda dele, como é que ele encontraria o mundo e como é que o mundo o receberia, mesmo os religiosos? É viagem da série, tá? Assim, não tem nada de real naquilo, mas é uma reflexão muito boa para a gente fazer, sabe? Assim, é um pensamento legal, assim, você refletir, poxa, e tal, olha, será que é assim, que não é? Como é que vai ser? Olha, a Sandra caiu de novo. Meu Deus, já tô com pena da Sandra já. Cai, Qual levanta, cai, levanta. os capítulos? Peguei a Bíblia. A gente tá em Colossenses no capítulo 2. Aí a gente fez a leitura, por enquanto, do versículo 1 ao 5, Ah, sim. tá? E aí a gente vai prosseguir agora a partir do 6. Posso ler? Por favor. Livres do legalismo por meio de Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. E até onde? Tenham cuidado para que ninguém os escravize às filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Posso Pode continuar? ser, pode ser até o 12, dona Luz. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e, por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Vê que ele enfatiza que Jesus, o Cristo encarnado, veio, encarnou, então ele é, nas palavras aqui. Cadê? Pois o 9. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude divina. Em Cristo Deus está. Em Cristo está o ser humano perfeito, o ser humano pleno, toda a plenitude está em Cristo. Essa é a ênfase. Não tenham cuidado
para que ninguém os escravize com filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Aqui, eu vou repetir o que a gente conversou semana passada. Paulo está refutando duas frentes. Eu diria que dois adversários filosóficos, dois adversários no pensamento. O conhecimento grego de mundo, a ética, os valores do helenismo, do paganismo. E dois, o judaísmo, o legalismo frente ao judaísmo. Então ele vai falar de filosofias vãs. Ele está falando dos dois lados, e ele está dizendo baseado em tradições humanas, baseados no que a tradição trouxe, tanto de um lado quanto de outro, e que são diametralmente opostos. Então Paulo fala de uma forma genérica dos dois. Existiam essas duas frentes principais de combate, né? Um paganismo e outro o judaísmo, porque vocês vão lembrar que a gente conversou semana passada, vou repetir, que a cidade de Colossos havia sido, anos antes, havia recebido grande número de judeus, refugiados judeus. E aí, dentro de Colossos, havia uma grande população pagã e, ao mesmo tempo, uma grande população judaica. Então, existiam esses dois grandes povos que a igreja lidava com ambos, né? E tinham ambas as pessoas dentro, e tinham ambas filosofias que Paulo estava refutando aqui. Portanto, vou voltar lá no 6, tá? Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Eu acho isso incrível. E Paulo tem eu diria que essa mania, ou isso que ele faz de propósito, de vez em quando ele nos fazer esse questionamento. Se vocês estão em Cristo, né? Ele sempre faz isso, em diversas cartas. Vocês estão em Cristo, ou então, portanto, por estarem em Cristo, ele sempre faz isso. E eu acho isso incrível, porque coloca o leitor, tanto lá o povo lá de Colossos como a gente hoje, nessa autoanálise. Eu estou em Cristo? Espera aí, ele está escrevendo aqui para um pessoal que está em Cristo. Eu me incluo nesse pessoal? Então eu acho isso incrível no escrito das cartas paulinas, que ele sempre está fazendo isso com a gente. Ele força a gente a refletir. Tu tá no grupo, tu é contado entre esses ou não, não é? Gente, não me deixa falar sozinho, não. Eu posso comentar um pouco sobre Paulo. Esses dias mês passado, eu pensei um pouco no Paulo, né? De algumas coisas que eu ouvi sobre ele, que se tirasse a Bíblia toda e ficasse só a parte que ele escreveu, daria para pregar o Evangelho, falar de Jesus, entendeu? Com tudo que a gente precisaria, entendeu? Mesmo não tendo os outros livros. E aí eu sempre vi ele de uma forma ruim, porque ele falou daquele lance que é melhor ser solteiro. Aí tem uma história que talvez ele tenha separado da esposa. Mas depois, analisando isso, né, que tudo que ele escreveu, sem o resto da Bíblia, já dava para evangelizar, já dava para ler e se converter. Eu lembrei que também ele escreveu esses livros todos na cadeia. A maioria das vezes ele estava preso escrevendo. Então eu acho que isso é incrível, porque mesmo na cadeia
ele não se limitou e ele conseguiu escrever uma coisa que substitui, assim, a Bíblia toda, de certa forma, entendeu? Acho isso muito incrível, só dá para dizer isso. Ele tem um poder de síntese muito bom, né? E ele descreve o evangelho de uma forma muito completa e complexa. Isso a gente, inclusive, viu quando a gente estava estudando Efésios, a complexidade e a profundidade das coisas que ele escrevia lá aos Efésios, né? Mas é isso aí, Paulo, esse cara. Eus, Fala aí, Paulinho e Moura. suas sacadas. É. Paulinho das sacadas mágicas. Alguém mais? Então vamos prosseguir. Eu vou ler rapidinho aqui do 13 ao 15, aí vocês vão me dizer quem estava com a gente em Efésios se lembram disso em algum outro lugar. Sem tirar nem pôr, parece que ele fez um Ctrl+C do texto de Efésios, que ele mesmo escreveu, né? Ó, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Vocês lembram disso em algum lugar? Lá em Efésios. Mas vamos conversar sobre esse trecho. O que vocês acham sobre ele? Eu estava com o microfone desligado e falando. Ah, ótimo. Acontece. Ótimo. Acontece na vida. O que ele quer dizer ali, Ulisson, quando ele fala que consistia em ordenanças e que nos era contrária? Tá. Do 13 ao 15, Paulo está defendendo os colossenses especificamente dos ataques dos judaizantes, do povo que cria no legalismo, na lei ainda presente. Quando ele fala aqui, ó, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele perdoou todas as nossas transgressões e cancelou a escrita de dívida. Até aí um ponto. Cancelou a dívida que nós tínhamos com ele, com Deus. A escrita de dívida. O que era essa escrita de dívida? Que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Basicamente, a lei no Antigo Testamento não era para que ninguém conseguisse cumprir a lei. Ninguém conseguiria cumprir toda a lei. Então a lei era para que nós tivéssemos, para que nós tivéssemos a certeza de que estávamos em dívida com Deus. Quando a lei veio, o Ed René gosta de falar assim, a lei é um grande duvido de Deus para o homem. Assim, a lei era algo que a gente não conseguiria jamais cumprir 100%. Então todo homem tinha esse escrito de dívida com Deus, que se eram ordenanças. Cadê? Voltar. Ordenanças que nos era contrária. Ele a removeu, ele que é em Cristo, pregando na cruz. É como se Jesus tivesse pego um grande bloco de leis e na cruz lá. Ó. As leis agora são submissas a Cristo. Agora, toda a lei que foi cumprida por Cristo, vale dizer, o único
que cumpriu toda a lei e que não só não desobedeceu à lei, como superou a lei. Trouxe uma nova forma de olhar a lei e ele suplantou a lei. Ou seja, ele mesmo disse que não veio para revogar, mas cumprir. O que ele fez, segundo Paulo, foi revogar. Na realidade, Cristo não fala em revogar. Cristo fala que eu não vim para... a palavra que ele usa lá agora eu esqueci. Mas me ajudem aí. Não Descumprir. vi. Eu acho que Descumprir. é descumprir, né? Descumprir. Ele usa uma palavra assim, que ele não veio para negar a lei, mas para cumpri-la. Então, o que ele faz, Cristo ele vem, ele não se submete à lei no sentido ou na interpretação religiosa, sacerdotal, farisaica da época lá dos judeus, mas ele, como até autor da lei, ele entende muito melhor cada letra da lei e ele cumpre. E não só cumpre, como ele revoga, segundo as palavras de Paulo, no sentido de que agora, se você está em Cristo, você já está automaticamente cumpridor da lei. Lembra da justificação que a gente falou na semana passada? Se você está em Cristo, agora a lei não tem mais poder sobre você, porque você está com algo que é superior a ela. Deixa eu ligar meu carregador aqui, só um minuto. Voltei. Antes de desligar esse notebook. Posso fazer um comentário assim, de iniciante? Sim. Iniciante, até parece. De iniciante. Quem fez a lei veio para cumprir, para dizer que ela não servia. E para que não servia. Negócio, entendeu? Não é que ela não servia. Ela tinha o seu propósito. Ela cumpriu com o seu propósito. Em outro escrito de Paulo, eu acho que é aos Romanos, ele vai dizer, acho que é Romanos, que ele vai dizer que a lei foi a nossa tutora até Cristo. Eu acho essa colocação da lei muito legal, sabe? O que é tutor, né? Tá na Bíblia, tutora? A lei foi nossa tutora até Cristo. Tipo, professora, né? Posso comentar uma coisa sobre a lei também? Já que ela falou. Já me explicaram sobre esse negócio da lei, né? Que você falou agora, que a lei seria, tipo assim, uma coisa que era mais fácil de se cumprir, porque foram os escribas que escreviam a lei, né? Diz a Bíblia, né, que foram os escribas. E aí, é fácil você cumprir uma coisa que está escrita, e tipo assim, não deixa o papel cair no chão e tal. Só que quando Jesus veio, ele veio com coisas que estão dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, que não é tão simples de se cumprir, entendeu? Como uma coisa que está escrita. Tipo, aquele que olhar para a mulher já pecou. Tipo isso, né? Se eu ficar no meu coração desejando fazer corrupção no governo, se eu fizer parte, eu já estou pecando, mesmo sem ter erro, entendeu? Então é isso, por isso que como é que é o que é maior do que a lei? Por isso que o que Jesus trouxe é maior do que a lei, porque ninguém está vendo. Olha só. A galera, Poderíamos dizer, a galera... Ninguém está vendo se Pode tudo, falar, né? pode falar. Poderíamos dizer que ele ressignificou a lei? Pode. Posso comentar? Pode Posso dizer comentar? que significou, mas a verdade é que a lei perdeu seu efeito. Ela perdeu a sua validade. Pode falar, Dácio. Para mim, eu conversando com um amigo meu, assim, e a gente bate muita cabeça em algumas coisas que Paulo falava.
E eu lembro que nós comentamos algo sobre isso que a gente está conversando agora, sobre esse pecado. Quando Cristo veio, ele tirou o ato de pecar e colocou na intenção. Então, o pecado deixa apenas de só ser condenado quando é feito, para também condenado, ou também é pecado, ou também é erro quando tem a intenção, apenas a intenção de cometer o pecado, já pode-se dizer que é um erro ali. Eu acho que é Já isso. era. Olha só, vamos abrir aqui rapidinho a Bíblia, em Gálatas. Tá pertinho aí. Maurício, eu Algumas acho que o páginas Ivo antes. acho que o Depois Ivo ou antes? queria comentar alguma coisa, não? Quem desculpa, não estou Eu ouvindo. queria. Acho que Eu o queria Ivo queria comentar. falar alguma coisa. Ah, é a Sandra. É a Sandra. É. Fala, Sandra. Enquanto eu estou conectada, né? Eu entendo que a vinda de Cristo era porque ninguém conseguia cumprir a lei. Uma ótica que eu tenho, tá? Ninguém conseguia cumprir a lei, aí Jesus veio para explicar, para dizer, olha, não é assim, porque Paulo, olha, ele era um cara estudioso, era um cara letrado, mas ele não conseguia enxergar o Cristo, né? Ele achava que era seita. Então, na minha ótica, né? Eu acho que Cristo veio para explicar. Gente, olha, amar Deus sobre todas as coisas é isso, isso, isso e isso. Entendeu? Eu vejo dessa jeito. Vocês conseguiram escutar alguma coisa? Eu ouvi. Entendi. Eu entendi. Eu entendi a tua perspectiva. Eu queria comentar isso também. Eu Gente, acredito que não é nem ele explicar só, mas também é porque eles juntaram tanta coisa ao que era a lei inicial, com várias tradições e com várias coisas que cada um deles achavam que fazia parte, que ficou uma coisa gigantesca que já tinha perdido o sentido do que era a lei. A lei não era, como ela falou, a lei em si não era tão complicada, teoricamente, de cumprir. Mas, com a quantidade de tradições que eles foram colocando, eles perderam o significado do que era a lei. E aí, quando Jesus veio, ele chegou e disse assim: vocês estão bagunçando tudo, e não é por aí. Vamos pelo caminho que realmente deveria ser. E aí ele foi explicar. Aí sim. Quando ele fala, por exemplo, venham sobre mim que meu jugo é suave, meu fardo é leve, é uma referência direta ao jugo, que era como o jugo era um conjunto de regras de cada rabi, cada rabino. Então, cada mestre. Cada mestre, cada rabi tinha o seu jugo, o seu conjunto de regras e princípios e valores. Então, alguns tinham jugos muito pesados. Por exemplo, o rabi de Paulo, que foi Gamaliel, que Paulo fala assim: eu cresci aos pés de Gamaliel. Era um cara de um jugo pesado. Isso está escrito. Então, quando Jesus fala assim: venham sobre mim que o meu jugo é leve, meu jugo é suave, meu fardo é leve, ele está dizendo justamente isso, que o conjunto de regras dele, o que ele exige de nós é leve. Não é como um rabi que tem um jugo pesado. Fala, Elisa. Não, aí tu falando assim, eu me lembrei das igrejas de hoje, né? Pois é. É um problemão até hoje. Ai, devia ter. Né? Posso falar? Tem muitos. Wilson, Sim. eu acho Oi. que nós mesmos, às vezes, a gente perverte o evangelho, né? Sim. Não assim, vamos dizer assim, são todos, mas nós acabamos colocando coisas por medo daquele nosso irmão errar, e aí, com esse medo de nosso irmão errar, nós acabamos pervertendo aí. Aí a lei deixou de ser lei por conta da perversão que passa para nossa cabeça. Fazendo uma regrinha, né? Adicional. Uhum. Oi, Posso mas... falar?
Rapidinho. Quando ela falou que Paulo não conseguia enxergar o Evangelho ou Jesus, eu não sei. Eu tenho outra perspectiva, mas não é discordando, é só falando, né? Que eu acho que, na verdade, ele conseguia enxergar, sim, os seguidores de Cristo, porque ele era um perseguidor, entendeu? E dos cristãos. E ele matava mesmo. É como podia entrar na casa das pessoas e matar, tipo, sei lá, tipo Coreia. Era É, sinistro, entendeu? Ele enxergava assim, só que ele não, o que ele não enxergava era o evangelho. Ele só enxergava mesmo, ele achava que estava fazendo certo. E aí a é, conversa é, é ele isso. não acreditava que Jesus era o Cristo, né? Que era o Messias. Achava que Pois é, era um falso profeta. por ele ser tão letrado, humano, É ele isso. não conseguia enxergar o amor pela pessoa, porque matar é desumano. Então, Até ele era os estudioso, ele conhecia, mas não praticava. Então, por causa do achismo, ele perseguia e descumpria o primeiro mandamento. Mas matar em nome de Deus era válido. Mas não Para estava eles, o ele não primeiro era corrupto, ele mandamento. estava Ele não fazendo cumpria ele que era amar a Deus. Bom, então. são óticas, né? Exatamente. Era o que ele estava enxergando, né? Ele estava. Tanto Não, é tô que ele fazendo. perdeu a vista, olha só a história, né? Ele perdeu a visão para poder enxergar. É isso aí. Isso é incrível, né? E aí, relembrando, né, que tu falou da série, né? O André estava assistindo e ele trouxe esse questionamento da série do Messias, né? Aham. Será que a gente reconheceria? Pois é. Pois é. Eu tenho as minhas dúvidas. Mas vamos prosseguir. Olha só, abre a Bíblia de vocês rapidinho em Gálatas, só para não ficar no espaço que eu falei ainda agora, com essa questão da lei. É Gálatas 3:23. Está junto aí? Vocês estão. Olha só. Gálatas 3:23. A partir do 26, 23, vai começar assim. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor, ou seja, sob o controle da lei. É sobre isso que ele está falando. Aí a gente volta lá para Ou Colossenses seja, né? 2. Ou seja, exatamente. Ou É seja, sobre isso que ele está falando. O JC veio, pegou aqui as leis e falou, cara, você sabe aquelas leis lá? Pois é, então. É isso aí. Acho que depois a gente tem que ler Gálatas. O próximo é. E aí, com isso, tem as suas consequências, né? Ele vai começar a falar sobre elas a partir do 16. Quem lê pra gente, 16 até 19. Eu posso ler. Vai. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeçam de alcançar
o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Mais uma vez, Paulo usa as mesmas palavras de Efésios para falar sobre corpo, juntas e ligamentos, Cristo como cabeça. A gente viu isso com mais... Nesse tema, tem um conteúdo maior, mais detalhado em Efésios. Vocês vão lembrar lá que a gente viu sobre isso, sobre o corpo de Cristo, sendo Cristo a cabeça. Aqui ele só fala rapidamente, né, sobre isso. Mas veja só, visto que Jesus veio e, nas palavras de Paulo aqui, removeu a nossa escrita de dívida, pregou na cruz, cancelou a escrita de Cristo, de dívida, pregou na cruz, ele removeu, e tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles a cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem. É uma clara referência aos costumes judaicos, que não pode comer isso, não pode beber aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro. E aí ele fala: não permitam que ninguém julgue vocês pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas ou os dias de sábado. Todas essas referências são referências do que faziam os judeus. E, portanto, aqueles que eram cristãos judaizantes, que queriam trazer o judaísmo para dentro do cristianismo, ou o inverso, sei lá o que eles queriam fazer, eles dizem assim: legal, creiam em Cristo, Cristo é o Messias, mas a gente tem que cumprir o que está escrito na lei. E aí Paulo vai justamente falar sobre essas coisas bem específicas e dizer assim: não tem não. Não precisa cumprir com os rituais, não precisa respeitar as festas ou os dias sagrados, porque agora nós estamos em Cristo. Cristo é suficiente. Vai, Elisa. Os adventistas, eles guardam a sexta e o sábado, né? A partir das 6. É o sábado, né? Porque no calendário judaico o dia começa à noite. Da tarde, né? Assim, o dia começa nas 6 da tarde e termina nas 6 da tarde do outro dia. É que a gente tem esse costume de achar que o dia começa quando eu acordo, né? Eles têm o hábito, que para mim é até mais correto, de considerar que o dia começa quando você vai dormir e não quando você acorda. Porque se você programa o seu dia assim, ó, por exemplo, amanhã eu tenho que acordar às 6 da manhã, então tu já se programa hoje para ir dormir no horário X para acordar, entendeu? Então, assim, para eles o dia começava às 6 da tarde, ponto. Mas Vai a lá. minha pergunta é: o que eles fizeram com esse, o que eles dizem desse versículo? Eles tiraram o versículo? E essa é uma excelente pergunta para fazer para um adventista. Eu não sei o que ele vai me responder. É porque aqui, na realidade, Paulo não está condenando quem faz. Paulo está dizendo o seguinte: não deixem que eles julguem vocês porque vocês não fazem. Mas se eles querem fazer, ninguém está falando aqui para não fazer. Aqui não é uma palavra contra você guardar o sábado. Guardar o sábado nunca é um problema, nunca foi problema. Se você quiser hoje, Elisa, guardar o sábado do jeito que os judeus guardam ou que os adventistas guardam, não é pecado, pelo contrário, é até louvável. A questão é que quem guarda está julgando e condenando quem não guarda. Esse é o problema. Entendeu? Então aqui ele está falando
para os que não guardam, para os que não fazem. Não deixem que eles julguem vocês porque vocês não fazem. Mas aqui ele não está dizendo para não fazer. Não está certo. Tá certo. Eles estão errados em fazer. Desde que isso não escravize, né? Exatamente. Porque em Exatamente. cima ele diz que não é para deixar, né? Oi, eu também acho, quer dizer, cabe aqui, né, lembrar que ele está falando para nós, os gentios, né? É. Na realidade, ele está falando para todos os seguidores de Cristo, sendo circuncidados ou não. A maioria lá eram gentios, de fato. Mas tinham muitos judeus lá na igreja. Eu confesso que eu tinha muito receio quanto a essa história de sábado, né? Que eu sempre participei de igrejas que o costume é no domingo. Nossa, como eu me sentia mal sobre isso. Mas aí depois eu vi nos evangelhos que ele diz assim, ei, eu sou o Senhor. Então, isso daí, depois que eu cheguei, eu sou o Senhor do sábado, eu sou o Senhor do domingo. Então, quando ele diz mesmo assim, que haverá dias que eu não vou precisar ir na igreja para encontrar Cristo, né? Encontrar com ele, então, em qualquer canto, em qualquer lugar, ele é o Deus, ele é o Senhor, né? Mas por muito tempo isso me perseguiu, essa história de sábado. Mas assim, tem muito pensamento equivocado no sentido de que não, nós não guardamos o sábado, nós guardamos o domingo. Não, ninguém guarda o domingo. Nenhum protestante, vou dizer assim, nenhum reformador, né? Nenhum pai da fé nosso evangélico falou que é para guardar domingo. A gente só escolheu domingo por N fatores, desde religiosos a pagãos, desde o Constantino dominando todo o império e pegando a igreja e se convertendo, sendo real ou não. Enfim, foi estabelecido o domingo para a gente fazer isso, mas nunca foi para a gente guardar o domingo como era a guarda do sábado. Não tem uma ordem específica para a gente guardar o domingo. A gente simplesmente escolheu o domingo por causa do nosso calendário, que foi ficando assim, né, o calendário ocidental, e a gente faz isso no domingo, mas não é nenhuma ordenança guardar o domingo, tá? Lembrando que a gente acabou de ler falando que a gente não deveria se enganar, né, com aquelas pessoas que viessem com revelações de anjos, né? E eu lembrei agora que assim, com todo respeito a todos os adventistas, eu conheço adventistas, eu assisto uma pastora adventista, mas a base é de uma pessoa que teve uma revelação de anjo, literalmente o que diz na Bíblia. Então não tem mais, está escrito, né? Mas eu não duvido da salvação dessas pessoas, não, só estou dizendo que a Bíblia fala isso. Sim, isso é comum até no meio evangélico, tá? Essa questão de revelação de anjos. É uma igreja que... E a gente, assim, se você for estudar a história das igrejas, das denominações, você vai encontrar em algumas delas que alguém teve uma visão, ou de Jesus, ou de anjo, ou de sei lá quem, que veio e falou para ele, olha, o povo todo entendeu errado, o certo é esse, então vai e funda a igreja. Assim é a história dos Mormons, como a Maísa citou, assim é a história dos Adventistas, que a Ellen White teve uma revelação de uma escritura, de uma instrução. Então, assim, essas visões que o cara diz que teve, pode ter tido, pode não ter tido, quem somos nós para dizer que teve ou não teve, né? E aí ele vai
ele vai se agarrar nisso e dizer assim, olha, Deus me revelou esse texto aqui, ó. Então, para ele e os seus seguidores, aquilo vai ter um peso de escritura sagrada, de Bíblia. Entende? Esses caras que estavam presentes lá, na falsa humildade, olha só, falsa humildade e na adoração de anjos, porque lembrem-se que a doutrina falsa que existia circundava lá por Colossos é que Jesus era um intermediador de Deus e não o intermediador entre Deus e os homens. Então eles acreditavam que deveriam adorar anjos também, porque os anjos também intermediariam o acesso a Deus. Assim como posteriormente tem a adoração a Maria, para que ela faça essa intermediação. E a gente podia pegar outros exemplos. Mas o fato é que ele está falando contra esse povo que diz assim, Deus me revelou, eu tive uma visão e aqui agora eu digo que a gente tem que fazer isso, isso, isso e isso. Ou não faça isso, nem isso, nem isso, nem isso, nem isso. É sobre esse povo que ele está falando. Gente, vocês estão em Cristo, vocês não precisam de mais nada. Vocês estão em Cristo. Não tem nenhuma nova revelação, a não ser que seja acerca de Cristo. A não ser que aponte para Cristo. Todas as revelações, visões são maravilhosas, desde que passem pelo crivo de Cristo. Eles voltam para a lei, né? Eles voltam para a lei. Certa forma. Na verdade, eu acho que eles vivem a cultura, né? Também, dependendo é porque religião e cultura são duas coisas interligadas assim, de forma que às vezes é difícil dissociar. Tradição também, né? Tradição, cultura, religião, tá tudo interligado no povo, né? Então, olha, o que Paulo é porque a gente fala assim, por exemplo, a Maísa, eu falei aqui sobre os adventistas, né? A gente fala com cuidado, assim, dizer assim, não, alguns acreditam e tal, né? Porque a gente realmente reconhece verdade neles. Não é que tudo que eles acreditam seja verdade, mas existe verdade neles, existe amor, existe Cristo lá. Mas o que Paulo está falando aqui sobre esses, ele não tem esse receio todo, não. Ele fala assim, ó, trata-se de alguém que não está unido à cabeça. Ele passa a navalha. Ele diz assim, ó, não escutem essas pessoas, porque eles não estão unidos à cabeça. Eles não são da gente. E sempre tem uma explicação para aquilo, né? Sempre se dá uma explicação para aquela lei, né? Sim, eu fiquei até pensando numa coisa que me chamava muita atenção quando eu cheguei aqui em Manaus, o tal dos alimentos remosos. Ah, é? Isso é tradição, né? Atenção esse negócio. É tradição. Porque eu ouvi falar sobre isso. Tu nunca ouviu? Nunca tinha ouvido falar. Pirarucu é remoso, cuidado, né? Lá no sul não tem pirarucu, né? Então não é remoso. Camarão é remoso. Mas camarão também não tem na serra. Mas isso aí vai passando, né? Não, e assim, tu tá com uma feridinha no pé. E vai dizer que não é. Ah. Nossa, você não pode falar. Cai duro. Não, mano. Pode falar nada, não. Então, a gente vai pro 20. Pro 20 até o final, o 23. Quem lê pra gente? Pra gente fechar com chave de ouro esse capítulo 2 aqui. Incrível.
Eu posso ler. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencesse a ele, vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, mas sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Precisa dizer mais alguma coisa? Essas regras vão perecer pelo uso. Porque não tem valor nenhum. Não toque, não prove, não manuseie. Tá. Como a Maísa falou, eu obedeço, é fácil. É até fácil. Não tocar, não provar, não manusear. Isso é moleza. Mas, o que ele fala? Não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. O negócio é mais embaixo. O negócio é mais embaixo. Tem como quem estava no culto online com a gente domingo, ou assistiu depois, né? Eu, Lourenço, falar sobre os 10 mandamentos, falando sobre cobiça, né? Que um rabino teria dito que se você seguir esse, você segue todos. Quem estava lá ouviu ele falar, quem assistiu. Se você controla a cobiça, você está controlando os impulsos da carne, né? Você está sendo eficaz na raiz do problema. Agora, se tu fica só nesse papinho de não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, você na realidade tá brincando com Deus de que até onde eu posso ir. O Winston falava muito sobre isso. É que a gente fica, sabe assim, testando Deus o que eu posso e o que eu não posso fazer. E na realidade é assim, até onde eu posso ir para que Deus não fique irado. É tipo isso, assim, a gente fica indo até o limite o tempo todo e fica testando Deus, é igual filho com pai. Fica testando, vai. Não, cachorro também é a mesma coisa. Não entra, aí bota uma pata, aí olha. Aí se você não fala nada, bota outra pata. Olha, daqui a pouco tá dentro. É tudo a mesma coisa. A gente é. Wilson, Ah, tu falou agora aí, vamos dizer assim, eu ouvi, eu não sei se eu ouvi correto, mas eu ouvi que os nossos irmãos ali católicos, eles têm castidades, né? Tipo, de castidade de pobreza, de pureza e uma outra que eu não lembro. A castidade em si seria, então, uma brincadeira que nós inventamos para chegar perto ou ficar longe de Cristo e tal? eu acho que não, cara. Eu acho que ali já é um outro papo. É uma outra conversa. E nem são todos os católicos, né? Agora já tá tão Nós também, nós fazemos aberto, isso. né? Nós evangélicos, nós fazemos isso também, né? Castidade, Até o casamento, né? Até isso. o casamento. É. Mas assim, qual é o problema em seguir a castidade, né? Uhum. Nenhum. Pelo contrário, é louvável. Qual é o problema em eu fazer um voto de pobreza, como os padres fazem, né? Nenhum. Pelo contrário, é lindo, é louvável. O problema está na hipocrisia. Se eu faço um voto desses, mas no meu interior eu sou um. A gente sabe os escândalos que a igreja, e eu não digo só da igreja católica, não, tá?
Mas a gente conhece os escândalos envolvendo igrejas de estupro de crianças, de adultério no alto clero lá, essas coisas todas. A gente conhece pela história, por notícias do nosso tempo. Então, assim, o problema não está, nunca esteve no voto, na regra. O problema está na hipocrisia, cara. É eu fazer uma regra que nem eu mesmo cumpro, ou eu só finjo cumprir, sabe? É uma máscara que eu coloco para mostrar para o povo que eu sou um cara superior, que eu estou em outro nível espiritual. O problema é esse. Eu A acho regra assim. em si não tem. Alguém ia falar. Pode falar. É que eu e minha irmã, a gente conheceu uma menina que falou que queria fazer o voto, né, católica, quando a gente Aham. estava ajudando pela própria CV, junto com a Igreja Católica. Aí, assim, Aham. tipo, vamos dizer, ela ia fazer, né? Só que eu acho que o problema também tá em, na pessoa acreditar, né, que Deus só vai estar ali se tiver gente com voto, entendeu? Porque isso não é É. como está na Bíblia, não é uma regra. Aí só a última coisa. Recentemente, meu professor, um dos meus professores de canto, né, é adventista, e eu botei na minha lista de transmissão. Não estou falando de todos, já conheci um muito legal, mas eu mando muito vídeo evangélico, né, de mensagem. Eu acho que ele ficou irritado. Aí ele mandou para mim uns textos, sabe, da Ellen White, falando de doenças e tal, e falando para mim que é o que está acontecendo agora e tal, né? E que, ou seja, enfim, a humanidade está condenada já, acabou. E aí eu só respondi assim, não, na inocência, eu nem percebi que ele estava meio que me atacando, né? Eu só pensei que ele estava querendo conversar. Eu fiquei assustada com os textos, eu li. Eu falei para ele, a gente, quando acabar essa pandemia, a gente precisa confiar na graça de Deus. Aí ele, o que é a graça de Deus? Aí eu percebi que ele não estava querendo saber o que está na Bíblia, nem o que eu acredito, estava querendo só me atacar mesmo, né? Querendo dizer que eu sou, tipo, não existe isso, né? Eu falei para ele assim, ainda eu realmente não sei reagir. Eu falei para ele, a graça de Deus é uma coisa que a gente não tem, só Deus tem. E para a gente ter, a gente precisa confiar que Ele vai ajudar a gente com isso, né? E aí eu parei por aí. Ele continuou, eu fingi que eu não estava vendo nada. Entendeu? A questão é isso, é deixar de acreditar no Evangelho e se apegar né, a votos, Perfeito. sei lá. Perfeito. O problema nunca está no voto, na regra. Não tem problema nenhum se eu quiser fazer. O problema está, como a mesa falou, quando isso ele entra como assim, Cristo, legal, mas tem mais uma coisa para ti, sabe? Tem mais um negócio para fazer. Não tem mais nada. Cristo é suficiente. É a ênfase de Paulo aqui em todo o capítulo 2. Não tem que fazer isso, não tem que fazer aquilo, não tem nada, tem que estar em Cristo. Você está em Cristo? Ok, fechou. Se você quiser fazer um voto de não sei o que, um voto não sei o que lá, um jejum, cara, isso é ótimo, faça, legal. Mas ó, não é necessário para te ser salvo tu fazer isso ou aquilo. Não é necessário para te ter acesso a Deus, tu, sabe, precisar seguir essa regra, aquela regra, aquele... Não, tu tá em Cristo, é só isso que precisa. Aí assim, quer fazer? Bacana, vai em frente. Mas nunca coloque como pré-requisito para nada. Tu pode até dizer assim, ó, eu vou fazer um período sabático, eu vou entrar em jejum e tal, não sei o quê. Legal, legal, vá lá, siga em frente, isso é ótimo. Mas nunca pode dizer que isso
Sabe assim, é necessário para... É que tu tá em 2 lugares. Eu tô vendo uma discípula de Jesus mesmo aqui, ó. Ela tá em 2 lugares ao mesmo tempo. Caiu lá no meu computador. Acabei de remover ela. Tomei um susto, cara. Eu olhei a Tayla no lugar. Essa daí está no mistério, né? Ela tá no mistério. Ela tá no mistério. A Tayla é outro nível espiritual. Aí, entendeu? Nossa, aí que eu fui pro computador de novo. Tá, gente. Mas a questão é essa, o foco é esse. Nós não precisamos de nada além de Cristo. Vai lá, Elisa. Eu fiquei pensando em 2 coisas agora que tu estava falando. E agora tu falaste assim, né? Se quiser fazer, faça. Mas não barganhe com Deus por fazer, né? Isso. Quer Uma fazer? moeda de troca. Tá, beleza. Deus te abençoe. Vai na E fé. se isso te faz bem, te aproxima mais de Deus, então faça, né? E a outra coisa que eu fiquei pensando... que os outros tenham que fazer, porque tu faz, agora todo mundo tem que fazer também. Não, deixa de onda. E não use de falsa modéstia, né? Ou É a falsa humildade. a falsa humildade. Né? Porque eu sou mais superior. Wilson, eu tenho um amigo que ele... Vamos dizer assim, que ele barganha algumas coisas com Deus. E assim, ele é um cara que veio conversar comigo. Cara, é um grande amigo meu. É ele? É e você aí, mesmo? Não sou, não. É o Dácio. Ele fala assim... O Dácio sempre tem Ele fala assim... Ele sempre tem um amigo, né? Lembra daquela reunião? Vai, Dácio. Ele fala assim que na Bíblia teve pessoas que barganharam com Deus, né? Ele fala muito de Abraão, parece. Aí eu falei, cara, mas vamos dizer assim, se tu quer se comparar a Abraão, beleza. Mas eu prefiro me comparar a Moisés ali, que é aquele cara que talvez não barganhasse com Deus, mas ele queria Deus para andar com ele ali, né? É verdade. Tem exemplos na Bíblia de pessoas que fizeram condicionantes a Deus, como Jacó, né? Que lutou com anjos, disse assim, não, só vou sair daqui quando tu me abençoar, não vou te largar até que tu me abençoe e tal. Que diz que lá Jacó ficou conhecido como lutar com anjo, né? Mas isso é um problema, né, cara? Isso é um problema sério e não é sinônimo de que vai dar certo. Porque deu certo lá com Jacó, então eu vou fazer igual e vai dar comigo. Isso. Uhum. Ou como o Gideão, que colocou... Gideão não. Jefté, que colocou a esponja... É Jefté ou Gideão agora? Não lembro agora. Colocou a esponja e fez um voto com Deus. Ele colocou a esponja à noite, no meio do sereno lá, e disse, se amanhecer seca, eu vou fazer tal coisa. Aí foi lá e tava seca lá. Jefté entregou a filha dele, não foi Jefté, não. Foi Jefté, Foi Jefté que entregou a filha. Foi Jefté? Foi Jefté mesmo, é isso mesmo. Ele fez o voto e tal, e disse que ia sacrificar para Deus e tal, não sei o que, e entregou a filha. Ele ia sacrificar a primeira pessoa que aparecesse na frente dele se ele ganhasse a guerra, né? É isso aí. Então, assim, não é porque deu certo que serviu de receita de bolo ou de padrão, entende? A gente tem muitos exemplos que não deu certo. Mas esses não entram, né? Esses não entram. Não, até entra. Tem muitas histórias de pessoas que quiseram e não deu muito certo, não. Como o próprio Davi, vamos lá. Davi teve um primeiro filho com Batseba que não vingou, né? Que morreu, a criança morreu. E ele, quando a criança nasceu, doente, tal, tudinho, ele orou e tal, vestiu pano de saco e jogava cinza na cabeça e fez de tudo, jejum, oração e tudo e tal.
E não adiantou não. A criança morreu mesmo. E aí depois que ele viu que não tinha jeito, ele levantou, tomou banho, lavou o rosto e vida que segue. Então, assim, tem histórias dos dois lados, né? Sim. E só uma outra coisa que eu fiquei pensando quando tu estava falando, tu falou assim, a raiz do problema é tal, né? E aí, não sei o que era a raiz do problema, tu comentou. Cobiça. A cobiça, a raiz do problema é a cobiça. Mas ele diz que a gente tem que a nossa raiz tem que estar em Cristo, então não tem outras. Está enraizado em Cristo. Enraizada em Cristo, então não tem outras raízes para ter. É isso aí. É isso aí. Só essas duas colocações que eu fiquei pensando enquanto estava falando aí. Gente, capítulo 2 de Colossenses, se a gente quiser resumir em uma palavra ou em duas palavras, né, a gente vai dizer que é sobre a suficiência de Cristo. Cristo é mais do que suficiente para a gente. Não tem anjo, não tem outro intermediador, não tem regra, não tem religião, não tem nada. É Cristo mais do que suficiente para nós. E aí a gente encerra hoje. Alguém mais? Excelente. Bom, excelente. Sem mais comentários, boa noite a todos. Boa noite. Até Valeu, quinta-feira boa que vem, 20 horas. Nos encontramos de novo aqui. Capítulo 3 de Colossenses. A gente vai para a segunda metade do livro, da carta. No livro, né? Perdi o Boa final. noite a todos. No Boa final de noite, semana. gente. Tchau, boa noite. Tchau. Boa noite, Pai, Cleo. Obrigada, Hudson. Tchau. Tchau.